os sinais que apontam para a volta de Cristo. Um dos sinais que apontam, meus amados, para o retorno de Jesus Cristo a essa terra é a construção do templo dos judeus. A construção do templo dos judeus. Nós temos aqui essa imagem, a imagem do templo. Como que esse templo vai ficar quando ele for reconstruído na Judéia? Veja o átrio, o lugar santo, dentro da grande construção aqui, o lugar santíssimo, e assim será. Então nós já vimos que enquanto esse templo ele não for reconstruído, Jesus Cristo não volta a essa terra. É um dos sinais que apontam para o retorno de Cristo. É a grande construção do templo dos judeus. Avança um pouquinho que nós vamos estar falando mais especificamente desse assunto. A construção do templo dos judeus. Então diz assim lá no capítulo 6, verso 12 de Zacarias. E fala, assim fala e diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará no seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então o profeta Zacarias, ele está falando de um homem que vai realizar a construção desse grande templo. Dá para entender que seria Jesus Cristo, cujo nome é Renovo. O nome que é Renovo é Jesus, mas não é, não se engane. A Escritura fala de uma coisa e pode estar se tratando de outra. Quem é esse homem cujo nome é Renovo? Trata-se de quem? Eu coloquei ali: ele porá uma nova ordem mundial. Porque renovo trata-se de uma nova ordem e uma renovação. Sua ascensão virá por meio de seu programa de paz e segurança mundial. E ele cuidará de mudar os tempos, a lei, e a eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo, segundo o que disse o profeta Daniel, capítulo 7 e verso 25. Então esse ser, cujo nome é Renovo, ele vem para promover uma renovação completa e total no mundo. Hoje nós estamos vivendo aí um mundo conturbado, um mundo sob ataque terrorista, sempre perigo de alguma coisa que atrapalha a sociedade. Esse cidadão, cujo nome é Renovo, ele vem para pôr um fim e promover a paz mundial. Dá mais uma clicada aí, meu senhor. A construção do templo, coloquei ali. Então, enquanto o templo dos judeus não for reconstruído, Jesus, o Messias, não volta? Sim. Enquanto o templo dos judeus não for reconstruído, não ocorrerá a volta de Jesus Cristo. Irmão, mas isso é muito sério, não pode falar isso não. Nós vamos entender que não sou eu que estou falando, mas as Escrituras. São as Escrituras que falam isso. Então diz lá: ele quem? O homem cujo nome é Renovo. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então veja, esse homem cujo nome é Renovo, ele vai fazer um acordo de paz mundial por uma semana. Nós vamos entender o que significa esse acordo por uma semana. Aí o profeta Daniel falou: e sairão a eles uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão um contínuo sacrifício. Então o contínuo sacrifício, que ainda não existe nos nossos dias, vai voltar. Ele vai tirar esse contínuo sacrifício e vai colocar a abominação desoladora, no capítulo 11, verso 31 de Daniel. Aí Daniel traz um esclarecimento, que é uma revelação. Capítulo 12, verso 11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Foi um anjo que estava falando para o profeta Daniel isso. Era um anjo que estava conversando com Daniel. Nós vamos entender tudo isso hoje. Então esse ser, cujo nome é Renovo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 4 de
em 2 Tessalonicenses, ele diz que este ser, ele vai se levantar contra tudo aquilo que se chama Deus e se adora. Então tudo aquilo que está voltado para a adoração e para Deus, este homem cujo nome é Renovo, ele vai se levantar contra, ele vai se opor. Então um culto como esse, como está ocorrendo nessa noite, nesse período de grande tribulação, jamais vai ocorrer. Avança mais um pouco aí, meu. Então, a volta de Cristo Jesus não ocorrerá enquanto o templo dos judeus não for construído? É um pensamento, uma pergunta. Segundo as Escrituras, não. Então não pode ser um pensamento meu. Nós vimos que Daniel falou que enquanto o templo não for profanado, não ocorrerá a volta do Messias. Mas desde o período em que ele for profanado, haverá uma quantidade de dias. Segundo as Escrituras, não. Quando o acordo de paz que envolve Israel, palestinos e muitas outras nações for assinado e o templo for reconstruído, haverá 1230 dias. Anote isso aí, irmãos. Isso é sério. 1230 dias. Mas 1230 dias para quê? Para que Jesus volte para arrebatar a sua igreja. Então, quando o acordo de paz que envolve ou que envolverá palestinos, judeus e muitos outros povos, e esse acordo de paz será presidido por um presidente norte-americano, nós não temos dúvida disso. Quando ele for assinado lá no Oriente Médio, haverá 1230 dias para o arrebatamento da igreja. Nós não vamos saber, como disse o Senhor Jesus, o dia e a hora. Agora veja, como pode ser isso, 1230 dias para o arrebatamento da igreja? Daniel, o profeta, os apóstolos João e Paulo, bem como o profeta Zacarias, que nós lemos lá, capítulo 6, verso 12, estão falando de um período denominado de grande tribulação, que será um período, aí nós colocamos, de 7 anos, dividido pelo profeta Daniel, em 2 partes. Porque ele falou de uma semana. Essa semana é uma semana de anos. Segundo o que está escrito lá em Levítico, os israelitas deveriam contar uma semana, sendo que cada dia da semana iria representar um ano. Logo, uma semana não seria uma semana de dias, mas uma semana de anos. Como uma semana tem 7 dias, e se foram 70 semanas, faltando apenas uma, significa 7 anos. Ocorre que Daniel, profeta, conta o tempo do final para o início. Então Daniel, quando ele diz que haverá 1290 dias, ele está pegando lá no final da grande tribulação e trazendo para o início. Como nós falamos, a grande tribulação, ela será dividida em 2 partes, e a parte em que haverá ataques e proibição de pregação do evangelho, etc e tal, é o período que o profeta Daniel está tratando. Então Daniel conta o tempo do final para o início, para que ocorra o retorno do Messias, e João conta o tempo do início para o final. Então João está vendo do início do arrebatamento da igreja para o fim. Daniel não viu o arrebatamento da igreja, ele nem sabia que existia igreja e o que igreja ia existir. João sabia. Então Daniel conta do final para o início, João do início para o final. E aí é onde estão os problemas que nós vamos esclarecer. Vejamos então. Daniel, o profeta, disse: haverá 1290 dias para o retorno de Jesus em glória, para pôr fim à grande tribulação, na chamada Batalha do Armagedon, que segundo o mesmo profeta tem a duração de 45 dias quando se faz os cálculos. João o apóstolo disse: a mulher, que é a igreja, será arrebatada 1260 dias antes do retorno em glória do Messias.
dias. Jesus não volta em glória para arrebatar a igreja, ele volta invisível. A vinda de Cristo, ela será em duas etapas. A primeira etapa é invisível, para arrebatar a igreja, e a segunda etapa é visível, é em glória, é para pôr fim à grande tribulação. Como eu disse, João vê Jesus arrebatando a igreja, e Daniel vê Jesus voltando para pôr fim à grande tribulação. Agora vejamos, se somarmos 1260 mais 1260, nós vamos ter 2520. Esse 2520 é 2520 dias. Agora veja, se nós dividirmos 2520 dias por 360, que era o ano dos judeus, naquele período o ano não era contado 365, mas 360 dias pelos judeus. Se nós dividirmos esse número aqui por 360, nós vamos ter o número 7. Nós vamos ter o número 7. Esse número 7 é justamente os 7 anos da grande tribulação, que será dividido em duas partes. Agora veja, se subtrairmos 2520 de 1290, Daniel disse: e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Ele pega do final para o início. Se nós subtrairmos aqui 2520 de 1290, nós vamos ter 1230 dias. Não está as escrituras nos informando que 1230 dias após a assinatura do acordo de paz, a igreja do Senhor será arrebatada aos céus? É confuso? Eu sei que é difícil de entender, é complicado, mas se nós pararmos, observarmos o que a Escritura diz, porque na minha visão, o que eu vejo, a Bíblia, ela é um livro totalmente matemático. Deus é um Deus lógico e trabalha dentro de uma lógica divina, não é lógica humana, lógica divina. Deus não faz coisas aleatórias para ver o que vai dar. O que Deus faz, aquilo já está tudo calculado, ele já sabe o que vai acontecer. Então Daniel, ele está falando disso aí. Avança um pouquinho aí, meu querido. Agora vejamos, se subtrairmos 1290 menos 1260, que é o período que a mulher será arrebatada, nós vamos ter o famoso número 30. Esse 30 aqui é 30 dias. Se nós pegarmos 1290 dias menos 1260 dias, nós vamos ter o famoso número 30 dias. Não está, é uma pergunta que eu estou fazendo, não está as escrituras sagradas nos informando que 30 dias antes do início da chamada grande tribulação propriamente dita começar, a verdadeira igreja do Senhor será arrebatada aos céus? Aí eu coloquei o meu pensamento, eu creio que sim. É difícil? É. Eu estou marcando data, presidente? De maneira nenhuma. Jamais vou marcar data aqui para arrebatamento de igreja. Não vou fazer isso, porque Deus não tem me revelado isso. O que eu estou falando é a revelação das Escrituras. Aquilo que a Bíblia está dizendo. Aquilo que as Escrituras estão dizendo. Agora, se pudermos afirmar, já podemos afirmar com certeza de quem se trata o homem cujo nome é renovo, e que ele ficará o tempo do Senhor em Israel. Trata-se de uma figura maléfica do anticristo, que virá com o objetivo de pôr uma nova ordem mundial. Então ele vem para colocar uma nova ordem mundial. O profeta Daniel falou: ele mudará as leis, os costumes, as tradições, as religiões, promovendo assim um verdadeiro ecumenismo, onde ele próprio e a figura de Satanás serão adorados. Deus não trabalha em cima de ecumenismo. O que é o ecumenismo? A unificação das religiões. Muito pelo contrário. A Escritura diz que comunhão tem a luz com as trevas. Então Deus não trabalha com esse processo
de unificação, de ecumenismo. Para ser salvo, precisa aceitar Jesus Cristo como Salvador. Não tem outro caminho, não tem outra solução. Agora veja, e quem se opor a eles, ou a ele, eu disse eles porque trata de um sistema, serão eliminados. Então não tem dúvida disso. Quem se opor a essa nova ordem mundial, a esse sistema, com certeza será eliminado, sem dúvida nenhuma. Avança mais um pouquinho. Vamos falar um pouquinho aqui. A nova ordem mundial. Você acha que os irmãos já ouviram falar dessa nova ordem mundial que já está aí em evidência? Nova ordem mundial, nova ordem mundial é uma teoria conspiratória, no qual um grupo poderoso e secreto está planejando dominar e escravizar o mundo através de um governo único. É o que diz as informações. Essa nova ordem mundial tem o objetivo de escravizar, de dominar, de eliminar um pouco desse povo através de um governo único. A nova ordem mundial seria um plano com o objetivo de derrubar governos de todo mundo, bem como erradicar de todo mundo todas as religiões e crenças, para unificar a humanidade sob uma nova ordem, que seria baseada em uma ideologia extremamente uniforme. O que seria essa ideologia uniforme? Moeda única e religião universal. Moeda única e religião universal. Esse é o projeto, esse é o plano. Fazer do mundo, ou trazer ao mundo, uma nova ordem. E isso já está em evidência, como nós vamos ver. Avançando. Distribuição do número 999 no governo mundial. É o que se diz, irmão. Não estou inventando nada. Isso aí está à disposição dos irmãos, para os irmãos pesquisarem. Presbítero não era 666? Inverta ele que você tem 999. Vejamos aí o que significa essa figura. Observe essa figura do centro. Ela tem 3 números 1 e o número 9 aqui embaixo. Então ali nós temos, no centro temos a figura geométrica com o número 9. Dentro dessa figura temos 3 vezes o número 1, que representam respectivamente o anticristo, número 1 isolado, esse, e a besta de 2 chifres, os 2 números mais próximos à direita. Então esses 2 números, a besta de 2 chifres. Vejamos, essas 3 pessoas encontram-se dentro da figura geométrica, porque são as que mais sofrerão influência espiritual da besta do abismo em suas decisões. Isso foi uma pesquisa que nós avançamos, que nós pesquisamos. Avança aí, meu querido. Nós vamos ir e vamos voltar de novo para a gente entender a distribuição do número 999. Do lado direito temos uma carta de jogo Illuminati. Volta lá do lado direito. Uma carta do jogo Illuminati. Aqui, ó. Vamos avançar um pouco. Então nós temos uma carta do jogo Illuminati representando o falso profeta, o líder das religiões, e abaixo o parlamento propriamente dito. Volta lá. Do lado esquerdo nós temos uma figura de um líder religioso. Pode avançar. Sendo que o Papa apenas fará parte do grupo composto por 9 religiões. Observe que o parlamento está dividido em 3 grupos de 3. Volta lá. Ó, 3 grupos de 3 aqui, o Conselho da ONU e o parlamento das religiões também dividido em 3 grupos de 3. Avança. Agora, do lado esquerdo, temos uma carta representando o anticristo. E abaixo o Conselho da ONU, que eu mostrei para os irmãos. Conselho da ONU, carta do jogo Illuminati, carta do jogo Illuminati. Avança. Dividido também em 3 grupos de 3. O anticristo é, ao mesmo tempo, o executivo mundial e participante do grupo representando os Estados Unidos da América. Então ele é o anticristo ao mesmo tempo
O anticristo é ao mesmo tempo executivo mundial e participante do grupo. Então ele faz um jogo duplo e ele representa os Estados Unidos. Dessa forma está criada a besta de 10 chifres. Dessa forma temos a tríade de 999 da seguinte forma: a besta de 10 chifres, conselho da ONU, mais o anticristo. A besta de 10 chifres, que significa 10 países sob o comando do líder mundial. O conselho da ONU, que é a ONU, a Organização das Nações Unidas. E nós temos o anticristo, que também é chamado de falso profeta. Formado assim a tríade, é o que diz o Apocalipse capítulo 17, verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 governos, são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então esse conselho aqui, a besta de 10 chifres, é 10 governos que vão receber o poder juntamente com a besta, junto com o conselho da ONU e o anticristo, formam a tríade, que segundo o que foi nos informado na pesquisa, formam essa tríade de 999. A distribuição do número 999. A besta de 2 chifres, parlamento das religiões, 9. Aí o João diz lá, no capítulo 13, verso 11 do Apocalipse: e visto-lhe da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante a um cordeiro, e falava como um dragão. 13, verso 11 de Apocalipse. A besta do abismo, sinal, nome e número, igual a 9. A besta que viste, pois já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição, os que habitam a terra, cujo nome não está escrito no livro da vida, e desde a fundação do mundo se admirarão vendo a besta, que é e já não é, mas que virá. Então esse processo, irmãos, que envolve a formação desse governo único, ou da formação dessa nova ordem mundial, ele está envolvendo a besta de 10 chifres. Essa besta de 10 chifres, irmãos, não significa um animal com 7 cabeças e 10 chifres, não é isso. Eu já falei para os irmãos que significa governos mundiais, sob a liderança de um único homem. Quer dizer, esses outros 10 chifres significam governos que entregarão o poder à besta. O Conselho da ONU, a Organização das Nações Unidas, mais o anticristo, ou falso profeta, que irá unificar todas as religiões do mundo. Se é o número 999, como nós apresentamos aí, isso não é o caso. Mas que a tríade está formada para controlar todo o processo que nós estamos vendo acontecer nesse mundo aí, nós não temos dúvida disso. Pode avançar, meu querido. O governo mundial. Aí nós colocamos uma pergunta aí: isso é um mito ou é uma realidade? Será que esse governo mundial ele está querendo se formar? Claro que ele não pode chegar assim e dizer: eu estou me formando aqui, eu sou o governo mundial, estou chegando. Não é isso, irmãos. Ele vem colocando coisas, vamos dizer assim, ideologias no mundo para controlar a humanidade. Essas ideologias estão divididas nessas seguintes ramificações. A Unesco, que a gente vê na televisão, tal, tem os programas, deposite tanto na conta da Unesco, isso não será debitado, tal. Então veja, a Unesco determina os currículos do mundo inteiro, aquilo que deve ser ensinado, que não pode ser ensinado. É a Unesco que vai determinar isso aí. A OMS diz o que podemos comer, como devemos cuidar do nosso corpo e mente, que medidas sanitárias devemos usar. Não, isso aí ninguém está dizendo para mim, não. Claro que não está chegando na sua casa. Isso vem através de propaganda. Isso vem disfarçado através de propaganda, da mídia, e ator famoso, de jogador de futebol. Isso vai infiltrando, vai entrando, e as pessoas nem percebem que estão usando. E que estão criando raízes para a formação desse governo. Dentro das nossas casas isso está acontecendo.
Organização Mundial de Saúde. A OMC, Organização Mundial do Comércio, determina como deve ser o comércio mundial. Isso aqui é uma realidade. Quem não estiver dentro das determinações da OMC, que é a Ordem do Comércio Mundial, não pratica comércio. Não pratica o comércio de caráter internacional. Está totalmente fora e é engolida pelas grandes empresas chamadas de multinacionais. A EIFA determina quem pode ter armas nucleares. Se um país começar a construir armas nucleares sem a permissão da ONU ou dos Estados Unidos, eles são criticados, eles são brecados, eles são investigados e até atacados, como nós vimos que foi o Iraque. Que foi a desculpa que o Iraque estava construindo arma de destruição em massa e os Estados Unidos invadiram o Iraque. Agora veja, a Unicef estabelece as categorias nas quais temos de cuidar de nossos filhos, quanto devemos ter. Tem país por aí que já determina a quantidade de filhos que a pessoa deve ter. Na China, por exemplo, não pode ter mais do que 2, me parece que é 1 a 2 filhos, por causa do grande número de contingente humano que tem naquele país. Hoje em dia a quantidade de filhos diminuiu bastante. Então veja, irmãos, determina como devemos cuidar dos nossos filhos. Se um pai quiser controlar o filho a seu modo, hoje ele pode ser preso. Ele não tem mais o controle do seu próprio lar. Por quê? Porque as autoridades hoje, elas controlam tudo. Claro que nós não estamos aqui dizendo e dando ênfase a pais para filho. Isso é uma coisa que jamais deve ocorrer. Mas mandar dentro do nosso lar, e as escrituras dizem que nós devemos corrigir os nossos filhos. E se nós não corrigirmos eles, o mundo corrige. Mas essa organização aqui, a Unicef, ela diz como nós devemos cuidar dos nossos filhos, vai determinando. A FAO distribui os plantios agrícolas. Isso, irmãos, aqui não é um mito, isso aqui é uma realidade. Então nós estamos vendo que esse governo mundial aí, ele está infiltrado em todos os segmentos sociais. Em todos os segmentos sociais. Isso é um sinal claro da volta de Cristo. Avança mais um pouco aí. O complexo bancário, aqui alguns irmãos vão saber o que significa. FMI, Banco Mundial, BID, decide quais países serão economicamente viáveis e quais devem falir. Isso aqui é sério. Então, hoje já se pensa qual país deve progredir e qual país que deve falir. Mas como que se faz isso? Existem mecanismos econômicos para se fazer isso aí. Coisa que às vezes está fora da nossa realidade, e em uma palestra como essa não dá para a gente explicar tudo o que deve ser explicado, o que deve ser falado. Então tem os líderes mundiais hoje, os grandes líderes econômicos mundiais, os pensadores econômicos da atualidade, eles já determinam qual país que deve progredir, crescer e qual país que deve falir, qual país que deve ser isolado, levar esse país à falência, criar mecanismos para que esse país não cresça, para que ele entre em falência. Isso já está ocorrendo, irmãos. Isso é uma realidade. No dia 18 de fevereiro de 1991, isso aqui é uma reportagem, o jornal Los Angeles Times publicou o discurso de Bush sobre os Estados, sobre o Estado da União. Vamos ver o que foi que o Bush disse. É uma grande ideia, uma nova ordem mundial, onde diversas nações se unem em uma causa comum para realizar as aspirações universais da humanidade: paz e segurança, liberdade e autoridade da lei. Somente os Estados Unidos têm ambos, a posição moral e os meios para respaldá-la. Então veja, isso aí foi palavra, irmãos, em 1991, do George Bush, presidente dos Estados Unidos. Então ele afirmou que essa nova ordem mundial, que vai promover a paz e a segurança do mundo, é uma coisa benéfica que deve ser implantada
controle social. E somente os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos é quem deve estar na frente. Há quem diga que os Estados Unidos hoje eles querem ser a polícia do mundo, controlar. Onde tem coisas que eles acham que está errada na visão deles, ou que na verdade é que não está atendendo os seus interesses econômicos, eles entram e faz aquilo que eles acham que deve ser feito, levando os países à falência. Isso é uma realidade. Avança, meu querido. Vamos falar um pouco desse grupo aqui, os Illuminati. Não sei se alguns irmãos já ouviram falar, sabem o que significa. Esse grupo, os Illuminati ou Iluminados, eles existem. Isso não é um mito, é uma realidade. E nós vamos ver do que se trata isso. Avança aí. Os Illuminati é uma espécie de governo global dominado por uma sociedade secreta que tem como protagonista as 13 famílias mais influentes e ricas do planeta. Então, quem controla esse grupo, ou esse grupo que é denominado Illuminati, fazem parte desse grupo as 13 famílias mais ricas do planeta. É o que se diz. Juntas, essas famílias detêm 70% de todo o dinheiro que circula no planeta. Todo o dinheiro que circula no planeta, 70% desse dinheiro, segundo o que eu pesquisei, o que eu estive observando, está sendo controlado por essas 13 famílias mais ricas do mundo. Os membros dessas famílias são donos das maiores empresas do mundo. Atuam principalmente na mídia, que é o que rende mais. Todas as decisões devem ser autorizadas por eles. Até mesmo os presidentes e líderes políticos que ganham uma eleição já estava programado. Então, o que está se dizendo é muito sério. Quando o presidente ele vai ganhar uma eleição, aquilo já estava programado, aquilo já estava acertado, já tinha sido acordado. E segundo o que se diz, esses caras chamados Illuminati, eles controlam os dois lados. Para eles tanto faz. Então veja, controlam tudo que rola na ciência, educação, saúde, enfim, até mesmo a ONU é comandada por esses membros da nova ordem mundial, pois ela foi criada após 2 guerras mundiais forjada por eles. É o que se diz. Claro que a ONU tem o objetivo de tratar de assuntos relacionados à guerra, paz, etc. Mas se diz que essa ONU é controlada por esse grupo. E se nós observarmos, irmãos, quando houve a guerra do Iraque em 2003, da invasão norte-americana, a ONU não serviu foi de nada, porque ela determinou que o Iraque não estava construindo um ato de destruição em massa e disse para os Estados Unidos que eles não deveriam invadir o Iraque. Mesmo assim, houve a invasão do país iraquiano. Houve a invasão do Iraque, descumprindo determinações da ONU. Então significa que essa ONU não está controlando o que deve ser controlado. Avança mais um pouquinho aí, queridos. Os Illuminati, eles trabalham tendo como base os protocolos dos sábios de Sião e devem seguir agindo da seguinte maneira: planos, metas, métodos e facetas. Planos. Qual é o plano? Elabora um plano dentro de uma perspectiva que eles querem que seja colocada na prática. Estabelecem metas, criam métodos para que essas metas sejam alcançadas e facetas. Essa sociedade consegue se infiltrar em qualquer canto do planeta através de 3 mecanismos. Então, em qualquer lugar do planeta Terra, os Illuminati conseguem se infiltrar através de mecanismos: a política, a economia e o ocultismo. A política precisa de dinheiro. Quando um pessoa chega a ser um presidente, um governador, um prefeito, muito
e é o que não falta para os Illuminatis. Então os políticos, eles fazem qualquer coisa, eles vendem a alma para o diabo para chegar no poder. Então nós estamos vendo aqui, na política eles se infiltram, na economia, onde tem dinheiro, tudo hoje gira em torno da economia. País economicamente falido, sociedade paga o preço que paga alto. E o ocultismo é o que, presbítero? Religião. Religião você vê em toda parte do mundo. Todo tipo de religião. Até mesmo a evangélica, presbítero. Até mesmo o cristianismo. E nós vamos ver, na conclusão desse trabalho, que o cristianismo hoje é um dos sinais fortes da volta de Cristo. Então o objetivo é implantar a nova ordem mundial, preparar e garantir a volta, não é de Cristo, mas do anticristo. Avança mais um pouco. Comando dos Illuminatis. Veja aqui o que eles comandam hoje, o que eles controlam. Banco. Olha o nome dos bancos aqui, os maiores do mundo. Política, os grupos políticos. Inteligência, veja aqui, as organizações, as polícias secretas. Sociedade, veja os grupos sociais secretos, sociedades secretas que eles controlam. Religião, os grupos religiosos que eles controlam. A educação, os grupos que eles controlam todo o planeta. Então, eles estão infiltrados nos bancos, que envolve dinheiro, na política, na inteligência, sociedade secreta, religião e educação. É tudo que envolve o mundo na atualidade. Isso está em parte a mídia também. Pode avançar. Os 10 mandamentos dos Illuminatis esculpidos nas pedras guia da Geórgia. Então, nós da Geórgia, nos Estados Unidos, eles criaram essas pedras, fizeram esse monumento e colocaram os 10 mandamentos dos Illuminatis. Isso está à disposição dos irmãos. As pedras guias da Geórgia formam um monumento de granito, localizado no condado de Elbert, Geórgia, Estados Unidos. Neles estão gravadas as 10 frases em 8 línguas modernas: inglês, espanhol, saião, hindu, hebreu, árabe, chinês e russo. E uma pequena mensagem do topo escrita em 4 antigas línguas: babilônio, sânscrito, grego e em hieroglifo egípcio. Vamos ver o que ele está dizendo lá. Vamos sair. Os 10 mandamentos. Manter a humanidade, olha, coisa séria aqui, ó. Manter a humanidade abaixo de 500 milhões em balanço constante com a natureza. O que significa isso? Significa que hoje, irmãos, tudo que nós comemos, a nossa alimentação, ela está sendo regida, vamos dizer assim, através de métodos de produtos químicos. Sem esses produtos químicos, não tem como a Terra produzir alimento para quase 7 bilhões de pessoas. Então, tudo que nós comemos hoje está relacionado com a química, com produto químico, senão não tem alimento para a população. Segundo as pesquisas, para que haja alimento para a população no mundo inteiro, sem o produto químico crescendo naturalmente, o mundo só consegue controlar de 1 bilhão de 500 milhões a 1 bilhão de pessoas sem produto químico. Por isso que há necessidade do produto químico. Então os Illuminatis já têm esse projeto aqui, ó, de ter no planeta entre 1 bilhão ou 500 milhões de pessoas. Controlar a produção de maneira sábia, aperfeiçoando as condições físicas e a diversidade. Unir a humanidade em um novo idioma vigente. Qual é? Eu não sei. Controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas com
razão moderada, para controle da fé também. Proteger povos e nações com leis e cortes justos. Avança um pouquinho. Permitir que todas as nações se regulem internamente, resolvendo disputas extremas numa corte mundial e não mais somente lá na nação. Evitar leis insignificantes e governantes desnecessárias. Balancear direitos pessoais com deveres sociais. Valorizar a verdade, a beleza, o amor, procurando a harmonia com o infinito. Não ser um cancro na terra, deixar espaço para a natureza. O que ele está dizendo com isso? Que o ser humano destrói mais do que o que produz. Avança mais um pouco. Iluminados significam os iluminados, os detentores da luz. Esse pessoal do topo da cadeia de comando, chamados de Illuminatis ou Moriá, eles vêm traçando um plano internacional, corresponde a 13 famílias mais ricas do mundo, e eles são os homens que realmente ditam as regras nos bastidores do planeta. Eles são a nobreza negra, os que decidem, os que fazem as regras para presidentes e governos seguir. Eles nunca são vistos pelo público, pois sua ação escapa até os mais atentos exames. São laços familiares, remontam a milhares de anos, e eles são muito cuidadosos em manter a linhagem familiar sem quebrar esses laços. Então por aí já está dando para nós perceber que esse grupo ele não quer infiltração externa, infiltração exterior. Pode avançar. Seu poder preside em dois pilares básicos: o ocultismo e a economia. Então os dois pilares, além da política, que está relacionado com o poder dos Illuminatis, é o ocultismo, que está relacionado com a religião, de uma determinada forma, buscar o espiritual, o desconhecido, e a economia. Eles possuem todos os bancos internacionais, as companhias de petróleo, os maiores negócios de indústria e comércio. Eles infiltram políticos e possuem a maioria dos governos, ou pelo menos manipula e controla. Um exemplo é a eleição norte-americana para a presidência. Não é segredo que o candidato que recebe o maior patrocínio para a sua campanha ganha as eleições. Então isso já é uma coisa que existe nos Estados Unidos. Quem recebe a maior quantidade de dinheiro para fazer a propaganda é ele que vai ganhar. Então os Illuminatis decidem quem ganhará as eleições e fazem com que seu candidato vença. Muitas campanhas presidenciais são financiadas com dinheiro de tráfico, o que é compreensível, já que eles controlam o tráfico de drogas também. Então o negócio é sério. É o que diz, isso aí está à disposição dos irmãos, para os irmãos pesquisarem. Avança mais um pouco, meu querido. Veja aí as empresas e os bancos governados por Illuminatis. Veja se você consegue ver alguma empresa que você conhece aqui no Brasil. Tem alguma aí que você conhece? Tem muitas outras aí, né? Desde a que você conhece, você está vendo. Isso é controlado por Illuminatis, irmãos. Pode avançar, meu querido? Um desses componentes dessa família, dessas 13 famílias, esse cidadão chamado Davi Rockefeller. Eu coloquei ali os Bilderbergs, Davi Rockefeller, que é um dos chefes desse grupo. A Ordem Mundial de Davi Rockefeller é a mais conhecida na internet como a Ordem do Illuminati. Ela tem como Parlamento Mundial o Grupo Bilderberg. É desse local que os governantes da Terra, a mídia globalista, banqueiros e muitos outros se reúnem para maquinar seus projetos, como já disse nos textos anteriores. O objetivo dessa nova ordem, é fazer com que
os Estados Unidos supostamente governem a Terra. Então o objetivo dele é fazer com que os Estados Unidos, supostamente, por quê? Porque até mesmo o presidente dos Estados Unidos vai estar sendo controlado por esse grupo. É isso que está dizendo aí. Para que esses sonhos supostamente se realizem, Davi Rockefeller criou a Comissão Trilateral, onde Japão e a União Europeia dão suporte para os Estados Unidos. Então a União Europeia, segunda, vamos dizer que, não sei se esse grupo faz a maior economia do planeta na atualidade, em matéria de grupo de países. A União Europeia, ela está sendo controlada por 27 países da Europa. 27 países. Se não me foge a mente, 27 países da Europa formam essa União Europeia. E a União Europeia tem a maior economia do planeta em matéria de união e grupo. Em matéria de país, Estados Unidos. Então, esse Davi Rockefeller faz com que essa União Europeia e o Japão, que é a segunda economia do planeta, disputando com a China, dê apoio bilateral aos Estados Unidos para que ele supostamente governe a Terra. Mas por trás dos Estados Unidos vai estar os Illuminati. Além disso, dois países, os Estados Unidos, contam com a CFR, que lhe dá suporte na política externa. Além desses dois países, o Japão, ele conta com esse item ali. Um exemplo de política externa são os bloquinhos econômicos, criados pela equipe de Davi. Sempre que surge algum problema internacional, ele aciona os bloquinhos para tentarem chegar a um consenso satisfatório. Um dos últimos consensos foi a liberação de verbas para a agricultura, através do G8, para as suas pobres colônias do bloco G5. O objetivo desses empréstimos foi fornecer futuros alimentos para os países que pertencem à Comissão Trilateral. Então, onde tem país que está com problema econômico, sofrendo, precisando de alguma coisa relacionada, se for um país agrícola, eles criam um mecanismo e passam para esse país suporte para que esse país cresça, para que esse país prospere. Só que essa prosperidade é uma prosperidade disfarçada. Por quê? A partir do momento que esse país prosperou com o dinheiro de um grupo econômico, ele está subordinado àquele grupo econômico. E não tem como ele fugir, não tem como sair dessa realidade. Avança, meu querido. Além dos bloquinhos, Davi também conta com as ONGs. Veja aí, organização não governamental. O objetivo delas é provocar a instabilidade e a anarquia em vários países, para que o culto de Deus apresente as suas soluções. Claro que nós não estamos generalizando, mas um bom grupo de ONGs, segundo o que está sendo apresentado na pesquisa aí, tem esse objetivo: criar problema para que depois esse grupo econômico apresente a solução. Do lado religioso, Davi Rockefeller, mas aqui é sério, Davi Rockefeller conta com o Conselho Mundial de Igrejas, que fornece apoio ao Papa e também ao Estado de Israel, que é a sede espiritual do governo. Então veja que até o próprio Israel está envolvido com isso. E nós sabemos que a relação do retorno de Cristo e arrebatamento da igreja está ligado ao Oriente Médio, está ligado a Israel. Qual é o plano, qual é o projeto desse grupo? Para escravizar a humanidade, Davi se inspirou no livro A Era Tectônica, de um autor aqui, Zbigniew Brzezinski, para implantar microchips na humanidade. E isso nós estamos vendo que já está acontecendo em alguns países. Avança mais um pouco. Os impérios mundiais, outro sinal da volta de Cristo. Eu não vou me ater muito, porque eu já falei desse assunto aqui para os irmãos.
que são as cabeças da besta, ou que formam a besta de 10 chifres. Então nós sabemos aqui que essa besta de 10 chifres, ela não se trata de uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, mas de governos que atuaram no passado e que vão atuar. Os 10 chifres não é para o passado, as 7 cabeças eram, os 10 chifres é para governos agora no presente. Vejamos quem são. A primeira cabeça da besta foi o Egito antigo, que exerceu uma hegemonia no planeta Terra. Nós sabemos que o Egito foi uma das primeiras potências do mundo e que está relacionada com esse, vamos chamar, suporte espiritual. Pode avançar. A segunda cabeça da besta foi a Síria, que suplantou o Egito. Pode avançar. O terceiro foi a Babilônia. Nós temos aqui o jardim suspenso da Babilônia, que foi uma das maravilhas do mundo antigo. Exerceu uma grande influência no caráter político e militar da sua época. O quarto foi o Medo-Persa, que suplantou o Império Babilônico. Nas escrituras, Daniel compara esse império com um urso. Pode avançar, meu querido. O quinto foi o Império Grego. Daniel compara esse Império Grego com um leopardo com asas. Nós colocamos aqui os 5 reis que caíram. O sexto, que o anjo disse para o apóstolo João: ele existe. Nos dias que João estava vendo, era o Império Romano, que estava em evidência nos dias em que o apóstolo João estava recebendo as visões do Apocalipse. O sétimo império, que o anjo disse para João: outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure pouco tempo, foi o Império Britânico, foi a Inglaterra, o Reino Unido, e foi esse país também que proporcionou a criação do Estado de Israel em 1947 e 1948. Foi esse país que proporcionou isso, que levou o projeto para que fosse votado na ONU com a criação do Estado judeu na Palestina. Então a sétima cabeça da besta já caiu também, não está em evidência. Aí o anjo disse: a besta que ele já não é mais que virá, ela não é o sétimo, ela é o oitavo. Veja quem é o oitavo: os Estados Unidos da América. A besta é o oitavo, que é procedente dos 7, que é procedente dos ingleses. Foi colonizado pelos ingleses. Depois do oitavo, presbítero, tem o nono? As escrituras dizem que não. As escrituras não abrem espaço para um nono império mundial, um 10º império mundial, um 11º. Morre no 8. E nós já estamos no 8º império. Então as cabeças da besta vista no Apocalipse é um sinal contundente da volta de Cristo. Mais um pouco, meu querido, só para a gente concluir. Os 10 chifres da besta são 10 reis, são 10 governos que entregarão o poder à besta. Juntamente com a besta, será um período de eleições que eles ganharão juntamente com esse líder político e religioso mundial, e eles vão entregar o poder à besta. Nós temos aqui, os Estados Unidos como número 1, Brasil aqui, o 6, mas nós temos aqui, a União Soviética, a Austrália, a África do Sul, continente sul-africano, a África Central, nós temos a Europa, nós temos a China, o Japão, veja, o continente asiático. Então não escapa ninguém, irmãos. Avança mais um pouquinho, vamos ver o mapa. Então nós vemos nesse outro slide aqui, nós estamos vendo aqui o mapa mundi. Veja que não escapa ninguém. Europa, Ásia, tudo isso aqui, Oceania, África, América. Não escapa ninguém. Está de acordo com as escrituras, como as escrituras dizem. E o mundo se maravilhou após a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar com
queridos? São revelações profundas. São revelações de quem, presbítero? Sua não, minha não, das Escrituras. É a Escritura que diz isso. Avança mais um slide, meu querido. Novamente, os países. Avança mais um. Comparação da volta de Cristo com os dias de Noé. Nós vamos ficar nesse slide aí. Então nós estamos vendo, irmãos, que não é apenas um sinal que está determinando a volta de Cristo e o fim dos tempos, mas uma série de sinais que nós estamos vendo dentro das Escrituras e da história mundial, que está dizendo: olha, gente, acorda, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós estamos ainda, quando eu falo nós, irmão, não estou me referindo aos irmãos que estão aqui nessa noite, eu estou me referindo à igreja de um modo geral, que parece que essa igreja da atualidade, ela não está preparada para o arrebatamento, ela não está querendo isso, ou então está dormindo um sono espiritual terrível e não consegue despertar desse sono. Amém, irmãos? No próximo trabalho, que será o último que nós vamos estar fazendo aqui, nós vamos estar falando sobre a comparação dos dias de Noé com os dias atuais e dando como conclusão o fechamento desse trabalho. Amém? Quero passar a direção do trabalho para o dirigente da igreja, o pastor José Vicente.